Chegamos em Porto Seguro. E olha só as casinhas. Olha os bequinhos que é aqui. Vamos passar aqui. Ou melhor, antes de eu passar aqui, ó, eu vou mostrar aqui. A gente está de frente pro mar. Esse vídeo eu poderia começar como: chegamos no Brasil, terra à vista, ou chegamos em Porto Seguro. Mas por que essas três? Porque Porto Seguro foi a região, foi nessa parte aqui que Pedro Álvares Cabral chegou com a sua esquadra aí de caravela e acabou descobrindo terra nova fora do continente europeu. Então, ó, esse marzão aqui foi por onde os portugueses chegaram. No horizonte ele grita terra à vista, porque ele tinha visto um morro ali. É bem provável que a gente vai lá depois. Então, voltando aqui para Porto Seguro, como uma história liga com a outra, né? Vamos dar uma voltinha aqui. Assim era as casinhas no começo do Brasil. Olha que bonito que era, né? Hoje eu acho que poucas pessoas moram aqui, né? Aqui, na verdade, virou tudo comércio, olha só. Pousada, restaurante. Mas tá preservado aí o tipo de casa da época, né? Uma grudadinha do lado da outra. Não tinha quintal. Vamos entrar no outro beco aqui. Isso aqui lembra muito Portugal, né? Pra quem já viu o vídeo de Portugal, filme, esses bequinhos aqui lembra muito Portugal. Legal, né? E assim vai por toda essa vila aqui. Olha só que bonito. Aqui tá uma parte mais residencial. Pousada. Aqui ainda tem gente morando. Mas é bem colorido, bem característico mesmo. Então, voltando ao passado, no dia 22 de abril de 1500, Pero Vaz Caminha relata que descobriram terras novas. Pero Vaz Caminha era como se fosse um mensageiro do rei. Na época, Portugal tinha o rei Manuel. E sempre na esquadra eles tinham um mensageiro e um frei, que era para evangelizar. Portugal era muito católico. Na época só dominava o catolicismo romano. E foi o frei Coimbra que fez a primeira missa, né, aqui, 5 dias depois deles desembarcar aqui, né? Então, o Brasil aí tem
524 anos de descoberta. A gente chegou no centro histórico agora. E olha aqui, já tem a imagem do Pedro Tourinha aqui, ó. Pedro Tourinha foi o fundador de Porto Seguro. Aí você fala assim, mas Pedro Álvares Cabral não foi quem fundou o Porto Seguro? Não, Porto Seguro ele é novinho. Ele tem 170 anos mais ou menos. Na verdade, não tinha demarcação. Aqui era uma colônia, não tinha cidade. Aí Pedro Tourinha chegou e demarcou aqui como Porto Seguro. Então a fundação aqui tem em torno de 500 anos, vamos pôr. Mas a emancipação aqui como cidade só tem aí em torno de 74 anos mais ou menos. E foi o Pedro Tourinha que escolheu esse lugar aqui. Ele que é o fundador de Porto Seguro. Vamos dar uma voltinha agora no centro histórico. Tá rolando um batuque aqui, que é normal. Demorou ainda pra gente achar um batuque aqui na Bahia. E ali tá tendo uma palestra sobre cacau. E aqui no centro histórico não podia faltar uma igreja, né? Mas o que é mais engraçado aqui, ó, a igreja, ela fica do lado da cadeia. Ali era a cadeia. E essa igreja aqui, ela ainda funciona. Ali. Tá com a porta aberta. Tem dois sinos antigos ali, né? Olha. Que bonita. Nossa, olha o cara lá em cima derrubando coco. Só de olhar pra cima dá vestígio. Olha a altura do coqueiro. Olha a altura do coqueiro, o cara tá pegando coco. Meu Deus. Olha lá, vai derrubar mais, ó. Vamos ver se ele vai cortar um coco ali. Ó, tá cortando as folhas. E o cara, ele só tá... Ele tá com uma corda só na cintura e no pé. Aí. Rapaz, tem que ter coragem de fazer isso aí, hein? Olha, a igreja é alta, hein? E ela tá de frente pro mar aqui, ó. Cruzeiro. E aqui era a cadeia. Vamos entrar lá pra ver. As crianças lá embaixo. E aqui a gente consegue ter a vista do mar. Então, quer dizer, a cadeia é aí embaixo, na parte de baixo ali, né? E aqui ficava a administração, vamos por. Legal. Todo forte tem o banquinho na janela aqui, ó.
Pra ficar de vigia, né? Aí, grossura da parede com o banquinho. Em Santos também tinha esse banquinho na janela. Oi, chata. Aí, aqui também tem a janela e o banquinho. Uma solha de madeira. Aí, tem um banquinho na janela para ter a vista do mar. E olha o corrimão de madeira, escadona de madeira. E a cruz. Descendo aqui na parte de baixo, olha só a grossura dessa parede. Dá uns 80 centímetros de parede. E a grade, madeira pura, bem trançada. Ali. Ó, pelo menos o preso aqui podia assistir a missa, né? Escutar a missa ali, ó. O chão de tijolinho. Só que o que acontece? Eu não sei porque todo lugar histórico põe obra de arte. É uma pena, né? Mata a história. Olha as vigas que seguram o piso superior. E aqui já é a saída. E aí tá a cadeia da colônia, né? Nossa, a parede tem quase 1 metro de espessura. Agora, esse mar aqui é bonito, hein? Azul. Olha, o Theo fica doido pra ver o mar. O mar, bebê? Não pode ver o mar que fica doido. E aqui, ó, bem no meio aqui tem a pedra fundamental. Que tem a coroa não, a cruz de Malta. Representando aí a coroa portuguesa, né? A esquadra de Pedro Álvares Cabral. Aí. Isso aqui é o marco do descobrimento. Então, bem de frente aqui tem o mirante. Porto Seguro ali, ó. Tem uma peninha. Que aqui tinha, se eu não me engano, é a Nossa Senhora da Pena. Nossa Senhora da Conceição da Pena, alguma coisa assim. E um mar azul. Um marzão azul. Bonito. Ali tem umas casinhas também. Lá na frente tem outra igrejinha. A gente vai passar por lá. Aqui na verdade era como se fosse... Não era bem uma cidadezinha, né? Aqui era mais por conta do forte, da prisão que tinha aqui. Porque a cidade é lá onde a gente mostrou, lá embaixo, lá, né? Que tem aquele monte de casinha. Lá realmente é a cidade... Vamos dizer assim que é a cidade baixa, né? Normalmente eles chamam de cidade alta, que é aqui. E tem a cidade baixa, que fica lá no nível do mar. Então a parte mais importante mesmo é lá, o que desenvolveu foi lá. Aqui era mais uma questão operacional, né? As pessoas moravam aqui para poder fazer funcionar a prisão, o forte, que é ali do lado, o farol. Era mais por conta disso mesmo. E do lado de uma igreja tem outra igreja. Olha aí o tamanho dessa igreja.
alta e comprida. Aqui, essa igreja aqui não tinha banco. As igrejas não tinham banco, né, na verdade. Se celebrava a missa em pé ou trazia o banco de casa. Conta a história dessa igreja aqui, que a imagem que foi feita para a igreja, que era de Nossa Senhora também, acho que era da Conceição, ela foi roubada e até hoje não foi encontrada. Essa igreja aí é do comecinho também, 1926, bem no comecinho mesmo, 26. Aqui do lado tem uma igreja que foi considerada a primeira do Brasil. Em questão de ser a primeira igreja do Brasil é difícil, porque tem vários lugares que fala que teve a primeira igreja, né? Então é difícil você falar assim, olha, aqui realmente foi a primeira. Porque são lugares assim, vamos dizer, que foi esparso, né? Muito longe do descobrimento. E eu, usando a lógica, a igreja não poderia ser longe do local do descobrimento, penso eu. Então vamos considerar que o lugar da primeira missa foi a primeira igreja. Ela não foi construída, mas teve o cruzeiro e acabou sendo lá. Que seria o mais certo, né? Mas aqui do lado fica dentro de uma propriedade privada, só tem as ruínas da igreja e fala que foi a primeira igreja do Brasil. Mas é difícil, é que nem eu falei, tem vários lugares que falam isso, então vamos deixar o crédito lá para Santa Cruz de Cabralha. Santa Cruz, Cabralha. Tem um avião aí. A gente dormiu bem na reta dos aviões ali. É difícil, hein? Faz um estrondo isso daí de madrugada. E aqui a gente chegou bem no farol. Aqui é o farol da Marinha. É um farolzinho bem simplesinho, né? Só tem a luz ali em cima mesmo. E mais um mirante. Olha o Theo. Vem, Theo! E aqui o mirante. A vista aqui é bonita demais. É tão bonita. Olha só essa vista. É muito bonito isso aqui. Olha. E aqui é a última vilinha, com as casinhas germinadinhas. Consulado de Portugal. Bem antiga. Descendente de João Ramalho. Aqui, pelo jeito, outra igrejinha. Como eles gostavam de igreja naquela época, né? Meu Deus. E ali outra igrejinha. E as casinhas germinadas vai embora. E é engraçado que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele encontrou bastante índio pataxó nessa região. E até hoje tem, ó, eles fazem artesanato. A gente gravou um vídeo lá em Santa Cruz, Cabralha. Lá também tem uma feira só de índio. E aqui tinha bastante índio. E olhando esse contraste do mar aqui, ó, dá pra entender porque que os índios escolheram esse lugar, né?
Olha que mar azul. É diferente do sul do Brasil, que o mar é verde. Aqui ele é azul. Então, contando um pouco da história de Porto Seguro e do Brasil também, né? Quem nasce no Brasil, gentílica brasileira, todo mundo sabe. E quem nasce em Porto Seguro é porto-segurense. E aqui chegou o fim do passeio no centro histórico. Aqui já é a saída para o estacionamento. E aqui, ó, tá rolando uma palestra. Por quê? A árvore é o pau-brasil. O que foi mais explorado aqui, eu acho que foi mais explorado a árvore do que o próprio ouro. Foi muito pau-brasil para Portugal. E essa árvore aqui, olha só o caule dela. Se bater o machado ali, ela sai um suco vermelho. Então, essa árvore aqui foi o que deu o nome ao Brasil, porque eles diziam que a cor da madeira era a cor de brasa, e por essa cor de brasa eles se referiam ao Brasil como brasa. Brasil acabou se tornando Brasil por conta de uma árvore, que é essa daí, ó. Então o Brasil teve esse nome, né, por conta do pau-brasil, que era muito abundante. Essa árvore aqui foi exportado. Tem muitos palácios em Portugal que tem a porta feita com essa madeira. E antes mesmo de se chamar Brasil, eu vou ler aqui que tem o primeiro nome que foi dado aqui foi Ilha de Veracruz, em 1500, depois Terra Nova, em 1501, depois Terra dos Papagaios, em 1501 ainda, Terra de Veracruz, em 1503, depois Terra de Santa Cruz do Brasil, já começou a ter Brasil no nome, em 1505, depois Terra do Brasil, ainda em 1505, e depois em 1527 já veio o nome Brasil. Então foi modificando o nome aí, bem rápido ainda. E é engraçado porque o primeiro nome eles achavam que era uma ilha, né? Então chamava Ilha de Veracruz, porque eles não tinham ainda a dimensão do tamanho que era o continente americano. Essa aqui é a história do pau-brasil, do nome do Brasil. E o Brasil tem nome de árvore. A gente já visitou uma cidade que tinha nome de árvore, que é Timburi, que eu recordo de cabeça. Só esses dois lugares que a gente visitou que tem nome de árvore. Tem outros lugares que tem nome de planta, mas de árvore mesmo é o Brasil e Timburi. E aqui é a Praça do Descobrimento. Na verdade vai ter que descobrir ela de novo, porque tá cheio de mato. Mas o pessoal já tá descobrindo ali, já tá roçando já. Subindo aqui, ó, a gente tava aqui nesse morro aqui. Tem uma escadaria que vai no onde era o forte. Eu não vou subir lá porque só tá as ruínas lá. O pessoal falou que tá com muito lixo lá. E os canhão tá tudo jogado. Tipo assim, ó, uma parte da história que tipo, deixaram de lado, né? Então eu não vou subir uma escadaria gigante pra não gravar nada. Agora, os canhão, eu tava vendo na foto, é o mesmo canhão, com o mesmo emblema que tem do canhão de Santos. Lá de Santos, que a gente visitou um forte. Aquele lá compensou. Além de ser gratuito, é um forte muito bem cuidado. Aí quem quiser ver um forte legal, é só ir no vídeo de Santos. Então esse aqui a gente não vai encarar não. Bem no meio da praça, quem que tá?
Pedrinha. A praça é o formato da Cruz de Malta. Aí, ó, cheio de cruzinha. E olha aí, apontando pro Brasil. Uma carta na mão. Sapatinho. Ai, que engraçado esse sapatinho. O jeito que se vestia era legal, né? Conta a história que o Pedro Álvares Cabral, ele não tinha dinheiro. Ele era um cara assim, ele era um, vamos dizer assim, pra época ele era um doido, sabe? E ele queria uma esquadra de caravela pra explorar. E o rei, já saturado com a situação, falou: ah, você quer saber? Vamos soltar aí uns navios pra ele aí e vamos ver o que que dá. Eu não sei se essa história é verdadeira, né? Mas o cara não era muito normal não atravessar esse Oceano Atlântico aí. Quantos dias dá? Dá 60 dias pra chegar aqui. 60 ou 90 dias ele levou pra chegar aqui. Pensa bem, ficar no mar todo esse tempo, a deriva, né? Porque ele não tinha direção assim, olha, lá tem terra. Ninguém tinha explorado essa região ainda. Então ele saiu sem rumo mesmo. Ou saiu com rumo, falou: ó, vamos nessa direção que acha alguma coisa, vamos ver se a gente acha. Então foi muito corajoso, tinha que ser doido, né? Hoje é os famosos doidos. Ó o avião. E Porto Seguro acabou recebendo esse nome por conta do porto. As embarcações que chegavam aqui era considerado um porto seguro. Era seguro navegar aqui. Então ficou esse nome. E o nome pegou, né? Ó, vamos lá no Porto Seguro. Porto Seguro, Porto Seguro. E acabou virando o nome da cidade. Até hoje aí, ó, 500 anos depois, aqui se chama Porto Seguro. Contando um pouquinho da história, tanto de Porto Seguro quanto do Brasil. Um ponto legal aqui, poderia ser bem mais cuidado. Bem mais cuidado mesmo, por ser um lugar tão importante aí pro país. Mas ainda tá, vamos dizer assim, tá acessível. Então vamos finalizar esse vídeo de Porto Seguro. Mais uma cidade da Bahia, cidade importante pro Brasil e pro mundo, porque tem bastante turista aqui, italiano, francês. Os europeus querem saber onde que Pedro Álvares Cabral veio meter o nariz. Então até o próximo vídeo.